Olá, sejam todos bem-vindos ao Mystic World, este canal que busca sempre trazer informações sobre o mundo e a cultura pagã nos caminhos da bruxaria. Hoje, na série Panteões, deuses chineses. Eu vou tentar falar o nome do deus sem travar minha língua, tá? Li Ken Ho, ou conhecido também como Ilai Sin Hai Ho, o deus sem gênero. Li Ken também é conhecido como Lanzhou na grafia ocidental. Mais comum mais comum na grafia ocidental, perdão. É uma figura mitológica chinesa e um dos 8 imortais do panteão taoísta. O deus Lan, às vezes, é representado como uma mulher e às vezes como uma criança, jovem e masculina. Ele também pode ser representado como hermafrodita. Ninguém sabe de fato qual é o gênero, que gênero esse deus pertence. Nem a sua idade, nem o sexo, nem nada está definido, nada é claro a respeito dele, tá? Muitas vezes, aqui eu vou ficar falando identificado, porque eu coloquei como Deus, tá? Mas que isso não fique determinado. Então vamos lá. Muitas vezes identificado como um mendigo, um ministrel, um saltimbanco, excêntrico ou simplesmente uma pessoa tola, né? O Deus se apresenta como uma pessoa errante, denunciando essa vida fugaz e seus prazeres ilusórios. Ele já foi retratado como um alaúde ou uma flauta e castanholas de bambu ou um par de pratos, que é um artefato de um outro deus chamado Kal Gonju, que também é um dos 8 imortais. Mas o mais comum é estar carregando uma cesta de flores com plantas associada à longevidade. Crisântemos, flores de ameixa, pêssego, pinheiros e bambus. Em suas histórias, ele está sempre bêbado ou finge estar. Ninguém sabe direito a personalidade desse deus, deusa, criança, menino, o que é, enfim. Né? Ele sempre tem esse jeito assim meio eloquente assim de ser. Então, ele reúne um grupo de seguidores enquanto ele canta e atravessa cidades pedindo esmola, amarrando as moedas recebidas. Ele vai sempre amarrando elas, dando nó nelas, né? Numa corda ou simplesmente jogando esse mesmo dinheiro que ele pede para a gente mais pobre do que ele. Por isso ele é visto como uma divindade que abençoa os menos favorecidos. Quando ele ainda vivia entre as pessoas comuns, esse mortal era conhecido por usar trapos como roupas, além de um cinto feito de madeira e uma bota em um pé, enquanto o outro ficava descalço. No verão, ele usava roupas grossas e um casaco no inverno. Ele sempre fazia a cama dele na neve, então muita gente identificava ele, nossa, coitado, que ingênuo, que tolo. A conduta dele é meio que absurda e faz a divindade dos ingênuos, daqueles que querem recuperar a sua ingenuidade perdida. O mundo, aos olhos do Yansan, é uma grande festa e as preocupações não são necessárias. Para ele é como se fosse, tipo, sempre o oba-oba. A mitologia a respeito. Ao contrário dos outros 8 imortais, os relatos lendários da vida desse deus e dos tempos dele é bastante escasso, então é bem difícil, sabe, achar mais informações. A maioria das histórias só conta que o deus ascendeu aos céus, mas geralmente é dito que ele estava em um estado meio que de estupor, bêbado. Então, quando ele deixou esse mundo, ele nem sabe para onde que ele foi, nem o que ele estava fazendo, saindo de uma pousada e andando em um cisne celestial, ou numa garça também, ele rumou para o céu. Outra lenda diz que ele se tornou um imortal com a ajuda de Su Wang, que transferiu 500 anos de poderes mágicos para ele. Dizia que ele obteve a imortalidade ao banhar as feras e as feridas de um mendigo, que acreditava ter sido Li Chengai, que era um outro imortal disfarçado. Os 8 imortais, Lan é um dos ilustres, né? Chamados de Bachan. Bachan geralmente é considerado como se fosse uma espécie de avô, de avó, né? São como os ocidentais chamam os avós e avós, é de Bachan.
Então, assim, é um grupo de deidades taoístas ou daoístas, folclóricas, que desempenham um papel importante na religião e na cultura chinesa. Enquanto eles são famosos por abraçar e ensinar a filosofia taoísta e as práticas de cultivo, eles também são figuras de mitos e lendas populares que são conhecidas por sua devoção aos oprimidos e ao seu estilo de vida coletivo e leve. Embora eles sejam retratados com maior frequência e descritos no contexto de seu grupo, cada um tem o seu próprio conjunto particular de contos. Por mais que a gente esteja aqui falando dos 8, cada um tem as suas histórias, as suas lendas, separadamente do grupo, tá? O culto. Os primeiros registros dessa divindade, desse deus tão excêntrico, datam da dinastia Tang, de 81 a 618 da Era Comum. Porém, há fontes que dizem que ele tenha vivido durante o período das 5 dinastias, de 907 a 960 da Era Comum. Nos teatros chineses, Yan se veste com roupas femininas, mas ele fala com voz masculina. Seria essa, então, a nossa primeira drag queen da história? Um deus meio drag queen, meio hermafrodita? Não sei se eu estou sendo herege em dizer isso, mas é o que me remete. Um guia rápido aqui para a correspondência desse deus, tá? Invocar ele para proteção aos desafortunados, travessuras, ilusões, atuação teatral, inícios, ingenuidade, coragem, desinibição, excentricidade, alegria, alívio de preocupações e cultivo de plantas. Os animais ligados a esse deus: a cegonha, garça, grou e elefante. As cores, todas, de preferência muitas cores combinadas, ao invés de uma só. O elemento, o ar, e a carta de tarô que representa o deus, o louco, a estação do ano, o verão. E os símbolos desse deus é a moeda, instrumentos musicais, bambu e flores. Eu sou a Juliana Silva, este é o Mystic World, eu espero que você tenha gostado de saber a respeito desse deus, assim como eu achei tão diferente a história dele, quis trazer e contar aqui para vocês. Se você gostou, deixa curtida no vídeo, deixa comentário, compartilha, para que essa e outras histórias cheguem, né, mais informações a mais pessoas. Um beijo, eu fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais um vídeo da série Panteões.